Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da ScoovyNet. Bom, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós estamos falando sobre Ansible, sobre como você pode automatizar a implantação de aplicativos utilizando o Ansible. O nosso aplicativo aqui em questão é o WordPress. Então, nos 3 primeiros vídeos, o que nós fizemos? Então, a gente deu aí uma breve introdução sobre o que é o Ansible, como o Ansible funciona, quais os conceitos, terminologias sobre o Ansible. Entramos então aí em alguns detalhes sobre como você pode então escrever playbooks utilizando módulos, né, e utilizando a estrutura de diretórios do roles, ok? Bom, agora então a gente vai continuar aqui com a configuração do WordPress. Bom, qual é o próximo passo então agora aqui, tá pessoal? Então a gente já instalou ali todos os pacotes, nós também já instalamos todas as extensões do PHP, já instalamos e configuramos banco de dados, né, tanto a database como o usuário. Agora, então, basicamente, o que a gente precisa fazer se a gente estivesse fazendo isso na mão? Eu precisaria baixar o WordPress, extrair a pasta do WordPress, mover a pasta WordPress lá para a pasta /var /www, depois precisaríamos adicionar permissões, depois eu precisaria configurar o vhost do Nginx para apontar para essa pasta do WordPress. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer agora nesse playbook. Tá? Então, vamos lá. Bom, o módulo que a gente vai trabalhar agora aqui, vai ser esse módulo aqui, tá, pessoal? E, get URL aqui, baixa arquivos de HTTP, HTTPS ou FTP para o nó, para o nosso servidor. Então, vamos lá. Aqui, então, vamos lá, vim roles, vamos apenas aqui, cd WordPress Ansible, então, vim roles, o WordPress. Então, agora eu vou começar a configurar a minha tarefa, que vai então realizar todo o processo aí no WordPress. Bom, o que eu preciso então agora fazer? Menos, né, name. Agora o que eu vou fazer? Vou baixar o WordPress, download o WordPress. Bom, qual vai ser o módulo então ali que eu vou trabalhar? Correto, pessoal? Então, eu vou trabalhar com o módulo get_url, tá? Dos pontos. Bom, feito isso, então, agora eu preciso passar alguns parâmetros, tá? Então, primeiramente, com qual parâmetro eu vou trabalhar? Bom, então aqui eu preciso trabalhar com o parâmetro URL, né? Eu preciso passar qual é o link que eu vou fazer o download, tá? Eu preciso saber se ele vai precisar validar certificados SSL ou não. Então, basicamente, eu tenho aqui todo um passo a passo, a URL, para onde então ele vai baixar, né? E alguns outros parâmetros, tá? Que a gente também pode trabalhar. Bom, então vamos aqui trabalhar com os parâmetros padrões. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vou precisar definir aqui uma URL. Tá? Então, vai ser URL igual, eu vou ter que passar https wordpress.org o que eu quero baixar? É o latest.tar.gz, correto? Então, basicamente, é essa aqui a URL, que é como se eu estivesse então fazendo aqui um wget. Correto, pessoal? Bom, agora eu preciso definir para onde ele vai baixar isso, qual é o destino. Então, eu vou dizer que ele vai baixar lá para a pasta /temp, e o nome do arquivo eu vou definir ele agora como wordpress.tar.gz. Depois, então, de fazer isso, tá? Eu posso vir aqui e definir que todo esse processo ele vai fazer com permissões administrativas. Bom, já criei uma tarefa, agora eu posso criar outra tarefa. Qual é a tarefa que eu quero criar? Eu quero extrair o pacote do WordPress. Legal? Tranquilo? E aí, então, qual é o arquivo que eu vou utilizar ou qual é, tá, o módulo que eu vou utilizar? Vamos aqui nos nossos módulos, mostrar aqui para vocês o módulo, então, que eu vou utilizar para ele baixar isso aí vai ser o módulo unarchive. Está aqui, ó, descompacta um
pacote, tá? Depois que ele é copiado para a máquina local, unarchive, esse módulo aqui. Então vamos lá, vou passar aqui, ó, unarchive, dois pontos. Agora então eu vou passar para onde? Qual é a origem? Então, qual é a origem aqui desse nosso arquivo? Ok? Posso até mesmo definir aqui tudo na mesma linha, ó. src, que significa source, tá? Vai ser igual, então, aí, qual é a origem, então, do arquivo que eu quero extrair? Vai ser /temp, /wordpress.tar.gz. E qual vai ser o destino, então, dessa extração? Eu posso definir a mesma pasta ou posso colocar para a minha pasta lá, que vai ser a /var /www. Que legal, né? Então, depois de eu fazer isso aí, pessoal, o que agora então a gente vai definir? Eu vou definir também que eu quero executar isso aqui com permissões administrativas. Vamos agora definir uma outra tarefa aqui para o WordPress? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero, para quem já configurou o WordPress, sabe que o arquivo de configuração que faz a comunicação entre o WordPress e o banco de dados é o arquivo wp-config.php. Só que quando você baixa o WordPress pela primeira vez, esse arquivo ele não existe, mas ele vem um padrão ou um modelo de configuração desse arquivo no arquivo wp-config.sample.php. Então, eu vou justamente fazer isso aí. Eu vou executar um comando simples. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Copiando arquivo de configuração. E eu quero apenas fazer um simples comando, que é um comando apenas um comando shell, por exemplo. Eu poderia executar aqui um comando shell. Então, aqui eu estou utilizando um módulo chamado de command, que então, com esse módulo command, é como se fosse estar executando ali um comando simplesmente no terminal shell. Então, eu posso dizer que eu quero mover o que está em /var /www WordPress vamos aqui, wp-config-sample.php, para onde eu quero mover para o mesmo diretório, só que com outro nome, que vai ser o wp-config.php. Legal, e aqui eu também quero dizer que eu quero executar esse comando com permissões administrativas. Novamente, em Ansible, a gente vai estar trabalhando com módulos. Então, eu tenho que verificar quais são os módulos que eu posso, então, utilizar e trabalhar, então, aí com seus respectivos parâmetros. Agora, então, eu vou atualizar esse arquivo de configuração. Eu preciso definir naquele arquivo de configuração quais são, então, ali as variáveis do banco de dados, né? Então, vai ser no arquivo de configuração, escrevendo, né, em variáveis específicas. Dentro desse arquivo de configuração, eu tenho que passar os valores, né, do meu banco de dados, do meu usuário e a minha senha do banco de dados. Então, agora eu vou criar uma tarefa para fazer isso, que vai ser o quê? Que vai ser atualizando arquivo de configuração do WordPress. Aqui, então, basicamente, tá, pessoal, a gente vai trabalhar com uma substituição, tá, de caracteres no arquivo. Para mim fazer isso, qual módulo, então, eu vou utilizar? Bom, eu vou utilizar o seguinte módulo aqui, ó, tá, pessoal, para mostrar para vocês. Line in file, tá? Você vai gerenciar linhas em arquivos de texto. Então, é esse módulo que eu preciso. Vamos ver, então, como a gente pode trabalhar com ele? Então, name, vou chamar o nome do módulo, né, que é o line in file. Eu quero atualizar aquele meu arquivo. Qual arquivo, então, eu quero realizar essa atualização? Então, eu tenho que passar o nome do arquivo. Qual é o destino dele? Passar o caminho completo. É /var /www /wordpress /wp-config
.php. Então, vai ser esse arquivo que eu quero realizar a atualização dele. Ok? Tudo bem? Agora, então, tá, pessoal, eu posso aqui realmente trabalhar com diversas formas de realizar essa substituição. Então, vamos lá. Vamos consultar aqui o nosso recurso aqui do Line File. Ele fala o quê? Que a gente pode trabalhar com expressões regulares, tá? É uma expressão regular, é o que? Ela vai olhar para uma determinada linha do nosso arquivo. Legal? Tranquilo? Então, vai ser baseado em expressões regulares que eu vou, então, substituir as linhas com os valores que ele precisa. E olha aqui, ó, posso realmente utilizar de diversas formas esses valores. Então, vamos lá, primeiramente, pessoal. Aqui, então, basicamente, eu vou criar uma variável que vai armazenar, tá? Como se fosse aquele pacote lá, né, de lista de pacotes que a gente utilizou para instalar anteriormente. Então, vamos lá, vou criar aqui uma expressão regular, regexp. Essa expressão regular, então, ela vai armazenar aí todas essas modificações em uma variável, tá? Que nós, então, aí, ó, vamos chamar de item.regexp, ok? Apenas isso. Então, vamos colocar aqui a sintaxe adequada. Ok, tranquilo. Baseado numa expressão regular, então, eu vou fazer o quê? Eu vou definir aqui o seguinte, qual é a linha, então, que eu quero realmente trabalhar? Qual linha que eu quero substituir? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu já vou explicar para vocês. Line igual a, abre aspas duplas, vamos passar aqui ao item.line. E aqui depois, então, eu fecho essa modificação. Bom, galera, o que isso aqui quer dizer? A expressão regular, conforme então a gente já viu aqui no módulo, é uma expressão que a gente então vai procurar um determinado padrão numa linha, correto? Então, basicamente, aqui em regexp que eu tenho que colocar qual é esse padrão. E aqui eu estou definindo que vão ser vários padrões. E aqui, em line, eu estou dizendo que em qual linha que ele vai procurar esse determinado padrão. E aqui eu estou definindo o quê? Que vão ser várias linhas. E agora, baseado nisso, eu posso colocar quais padrões que eu quero alterar. Legal, então, pessoal? Então, eu vou passar aqui, ó, with underline items, dois pontos. E agora eu vou passar tanto as expressões regulares como as linhas, né, que elas têm que ser procuradas para ser alteradas. Eu já tenho aqui uma colinha. E, claro, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, então, são essas linhas aí que a gente, então, vai realmente precisar trabalhar. Ok? E depois, é claro, tem que passar aqui become, dois pontos, yes. Então, vamos lá. Qual é a expressão regular? Qual é o padrão que eu quero procurar? Então, ele vai procurar pelo padrão define dbName, tá? Então, quando ele achar esse padrão define dbName, ele vai substituir pela linha. Qual linha? dbName wp MySQLDB, né? Que, então, baseado nessa linha aí, ele vai chamar aquela informação que está lá naquela nossa variável. E aqui agora ele vai procurar por outro padrão e vai substituir por uma linha então que a gente está especificando. Basicamente isso. Para quem trabalhou com sed, com o comando sed do Linux, ele é muito parecido com isso. Legal, pessoal?
Depois, então, agora da gente fazer esse processo, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, mudar quem é o dono da pasta, tá? Mudando o proprietário da pasta WordPress. Para que, então, o meu servidor web ele possa acessar os arquivos que estejam nessa pasta. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu quero fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar um outro módulo, que é o módulo File. Vamos verificar o que o módulo File ele faz? Então, se eu voltar aqui em todos os módulos, procurar pelo módulo File, aqui, ó, File Modules. Ó, tem ACL, tem diversos módulos aqui. Ó. Esse módulo File, basicamente, ele seta atributos de arquivos, como permissões, quem é o proprietário, qual é o modo da permissão, quem é o proprietário da pasta, qual grupo que tem permissão nessa pasta. Então, vamos aqui preencher conforme as nossas especificações. Bom, qual é o arquivo que eu quero, então, definir esses atributos? Então, vou passar aqui a path é igual a /var /www /wordpress. Bom, depois, então, de fazer isso, eu quero definir quem é o owner, né? Quem é o proprietário dessa pasta. Então, aqui eu vou definir o usuário www-data, que é o usuário do Nginx. E também eu quero definir qual é o grupo. Aqui eu vou definir que é o grupo www-data, que também é o usuário do Nginx. Bom, e qual é o estado, então, aí dessa configuração? Então, vou passar aqui, ó, state é igual a directory. Bom, o que isso significa? Vamos procurar lá? State, então pode ser file, hard, link, tout ou directory. Se for directory, todos os subdiretórios eles vão ser criados se não existem. Então, aqui basicamente o que eu estou dizendo é que eu quero dar permissão não para um arquivo, mas para um diretório. E se esse diretório ele não estiver sido criado, ele vai criar. Aqui eu quero dizer que essa permissão ela é recursiva. Aqui, ó, recursive é igual a yes. Isso significa que essa permissão vai ser aplicada não só ao diretório raiz, mas a todos os subdiretórios que existirem dentro desse diretório. Legal? Tranquilo? E, por último, então, eu quero aqui passar uma outra configuração aqui para esse nosso projeto, que é o setType. setType. Vamos verificar, então, do que se trata essa configuração? Então, se você notar, vamos aqui procurar do que se trata, então, aqui esse parâmetro setType. Ó. Esse aqui é como se fosse o quê? É como se fosse fazer parte de um contexto do SE Linux. Para quem não sabe, o SE Linux é como se fosse uma configuração, tá? Para se referindo ao quê? Se referindo a um mecanismo de segurança, tá? Basicamente é isso. Só que aqui no Ubuntu eu não trabalho com o SE Linux, então a gente não precisa configurar. Tá bom? Tranquilo, então. Bom, depois, então, agora que eu já configurei as permissões, eu agora quero fazer o seguinte, que após, então, ele realizar todas essas configurações, ele inicie o serviço do PHP-FPM. Então, aqui, basicamente, eu posso trabalhar com um módulo chamado de Service, que é um módulo que ele, basicamente, ele faz justamente isso, tá, pessoal? Ele inicia serviços. Então, aqui, ó, Service, qual é o nome do módulo que eu quero iniciar? Qual é o nome do serviço? É PHP 7.0-FPM. Qual é o estado dele? O estado dele é o seguinte, é que ele esteja iniciado. Starter. Bom, e eu quero que ele inicie também quando o sistema operacional ele for iniciado. Então, eu tenho que passar o parâmetro enable yes.
Legal? Agora eu quero fazer o mesmo processo para o Nginx, só que eu quero fazer diferente. Eu quero reiniciar o Nginx. Reiniciando o Nginx. Aqui eu posso também chamar o service, tá? Dois pontos. E aqui eu vou colocar qual é o nome do serviço, que é Nginx. O estado dele, então, vai ser aqui, ó, restarted. E o enabled vai ser igual a yes. Tranquilo? Então, aqui eu já fiz a minha task referente aí ao WordPress. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a task referente ao Nginx, né? Agora, só falta realmente o Nginx para a gente configurar. O Nginx vai ser um pouco diferente. No Nginx, eu vou trabalhar aqui com um recurso do Ansible que é chamado de template, onde então, a gente pode servir um arquivo de modelo. O que a gente precisa fazer no Nginx? Basicamente, eu preciso configurar um vhost. Tá? E trabalhando com um template, eu posso, então, criar um template e transferir esse arquivo como um modelo para todos os outros arquivos. Hoje tem diversas formas de você fazer isso, tá, pessoal? Até mesmo trabalhando com variáveis dinâmicas. Então, aqui eu vou trabalhar com o mais simples para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou navegar agora até a pasta lá do Nginx. ls, então vamos lá. Então, vai ser vim, roles, Nginx, templates. Aqui eu vou criar um arquivo chamado de default.conf. Aqui nesse default.conf, basicamente, é onde eu vou colocar o conteúdo do meu vhost. Como é que eu configuro um conteúdo do vhost? Olha, tem diversos tutoriais na internet de como configurar o WordPress, que ele vai ensinar você a criar um vhost aí do zero. Bom, eu já tenho aqui esse padrão, tá bom? Aqui eu tenho apenas que fazer o quê? Ó? Colocar o nome do servidor. Então, aqui eu vou pegar o meu servidor aqui, padrão na Vultr, qual é o endereço IP dele, que é esse camarada aqui. E aqui em root eu tenho que apontar para qual diretório que eu estou criando lá, porque ele vai copiar o WordPress. Então, geralmente é /var /www /wordpress. Tá? Simplesmente isso. Eu venho e salvo. Agora eu vou lá modificar minhas tarefas, olha só. Vim, tá? Roles, Nginx, tasks, main.yaml. Baseado então naquele arquivo modelo, eu quero configurar o meu vhost. Então vamos lá. Configurando vhost WordPress. Bom, aqui eu vou trabalhar com um módulo específico, que é o módulo do template. Tá? Realmente não vou precisar configurar ali muita coisa. Então, o que nós vamos passar aqui no módulo do template? Eu vou definir qual é a origem do arquivo, que é o default.conf, que ele vai pegar da pasta template padrão aqui da minha role Nginx. E o destino, qual vai ser? Para onde que ele vai copiar esse arquivo? Lá no meu ambiente virtual. Vai ser no /etc /nginx /conf.d e o nome do arquivo vai ser default.conf. Legal? Tranquilo então aí? E eu vou dizer o seguinte, tá, pessoal? Aqui eu vou trabalhar com um recurso bem legal do Nginx ou do Ansible, que é o Handless. O Handless basicamente é o seguinte. Sabe, toda vez que você faz uma modificação no vhost ou faz alguma modificação no diretório do WordPress e você tem que reiniciar o WordPress, ou reiniciar o Nginx ou o serviço web, então o handler é isso. Você pode então aqui criar uma tarefa que ela seja executada toda vez então que você realizar alteração no seu template, por exemplo. Então aqui eu vou fazer um handler para isso, um manipulador, uma notificação, que vai ser chamado de restart Nginx. Legal? Então basicamente é task isso. Agora eu vou navegar lá tá, em vim, roles, Nginx,
E aí, então, aqui em Nginx, eu vou navegar até a pasta Handlers. E aqui eu tenho um main.yaml. Então, basicamente, aqui é como se fosse também criar uma tarefa. Vamos, então, agora aqui criar esse handler. Deixa, então, apenas aqui, ó, colocar o nome do arquivo correto. Então, vai ser name dos pontos. Ok, tranquilo. Então, até aí, tudo bem? Então, eu vou colocar o nome do mesmo handler que eu estou colocando ali. Restart Nginx. E agora, então, eu vou colocar qual é o comando, então, ou qual a ação que ele vai fazer toda vez que aquele handler, aquela notificação, ela for executada. Então, o name do serviço é Nginx. O estado dele, o state, ó, vai ser restarted. E enable vai ser igual a yes. Eu poderia, por exemplo, criar um handler lá para a minha função do WordPress, né? Bem parecida com essa. Bem legal, né? A gente vai vendo o quão poderoso o Ansible ele é. Bom, bora fazer um teste e vamos verificar então agora se ele vai aplicar todas essas nossas modificações. Ansible-playbook, playbook YAML, -i, hosts. Então, agora ele vai realizar todo aquele processo, só que, como a gente viu, ele não vai repetir, porque ele vai detectar que todas essas configurações elas já estão no estado desejado. Ó, download WordPress, extraindo o arquivo, ó, ele está dando um erro ali, tá, pessoal? No módulo WordPress. Então, vamos lá, vim, roles, WordPress, tasks, main.yaml. Vamos lá. Então, geralmente é assim, pessoal, até você deixar redondo, ele é normal desses erros. Então, vamos aqui, ó, recursive igual a yes. Deixa apenas, então, aqui validar o parâmetro correto, né? Que é o file mesmo, né? É recursive, tá, pessoal? Não é recursive. Então, vamos lá. Recursive igual a yes. Então, a gente vem, salva o arquivo novamente. O que a gente vai fazer agora? Vamos executar. Ó, e muito bem. Então, a princípio, realizando agora aí, ó, todas essas configurações, o que tem que acontecer? Quando eu tentar agora acessar então aqui o WordPress pelo endereço IP, ele tem que funcionar. E muito bem, pessoal. Olha só que legal. Então, ele chamou a instalação do WordPress com sucesso, baseado, então, em todo o passo a passo de configuração do nosso playbook. Agora eu posso vir aqui, ó, Português do Brasil, clicar em configurar. Vou colocar aqui Ansible WordPress, nome do usuário, WordPress User, vou colocar a senha aí, ó, School of Net, confirmar o uso da senha fraca, vou definir então aqui o endereço de e-mail e vou clicar em instalar o WordPress. O WordPress instalado com sucesso, então quer dizer que ele configurou todos os nossos recursos da forma correta. E olha só, pessoal, então o nosso site aí, ó, está funcionando aí com sucesso. Bom, pessoal, então nós encerramos a nossa série de vídeos por aqui, tá bom? Eu espero realmente, então, que vocês tenham gostado, né? Vocês podem ter notado o quão poderoso é utilizar o Ansible para automatizar a configuração e a implantação dos seus aplicativos. Bom, agora eu quero saber como eu posso, então, replicar essa configuração em diversos servidores. Bom,
lá na School of Net nós temos um curso sobre Ansible e avançando com Ansible que te ensina então a como realizar isso e demonstrando outras diversas ferramentas, né, e recursos que o Ansible ele realmente pode fazer na configuração do seu aplicativo. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido bastante e até então, pessoal, a nossa próxima série de vídeos aqui no canal da School of Net. Obrigado e até